Agora estamos gravando. Então, novamente, é, olá a todos, alunos, alunas, professores, professores e professoras, pessoal da graduação, da pós-graduação. É, agradecer de novo a professora Mariana Baeta por estar aqui com a gente, aí, depois da minha participação aqui, vai compartilhar a experiência dela em pesquisa e parcerias internacionais. E o que eu queria passar é mais um cenário, uma visão geral aí de como está hoje aí a questão de publicações internacionais, que cuidado que a gente tem que ter, né? E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, sou Paulo Simões, professor da Escola de Engenharia e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação, sou pesquisador no Centro de Radioastronomia e Astrofísica, mas hoje estou aqui com o meu chapéu da COI, fazendo esse papel de, né, de tentar melhorar dar mais oportunidades para todos, né, de conseguir uma carreira internacional em termos de pesquisa. Vamos ver se eu consigo, agora, ver se está funcionando. Então, essa é mais ou menos que é o cenário aqui que eu iria apresentar hoje, dar uma visão de como anda essa questão dos periódicos indexados internacionais, né, quais são as estratégias, né, pelo menos as iniciais, para identificar os periódicos de alto impacto, né, que métricas que existem. Uma questão importante hoje é como identificar os periódicos predatórios ou que têm ações predatórias. Hoje está muito complicado isso, mas não é tão difícil assim. E uma questão de visibilidade da gente como pesquisadores ou pesquisadores em desenvolvimento, como os alunos, né, de manter aí uma presença online nas plataformas Scopus, Web of Science, ORCID e assim vai, né? E, primeiro, uma visão geral institucional, né? Por que que é relevante essa questão da internacionalização da pesquisa? Aqui está as métricas, né? A pontuação geral do ranking internacional do Times Higher Education, né? De uma visão geral. Tem os detalhes todos na página deles, né? Onde entra a parte de ensino e a parte de pesquisa e outros detalhes. Sem entrar em muitos detalhes, se a gente começar a olhar, né, a parte direta em pesquisa, já temos ali quase 60%. Olhando as interligações, né, uma coisa depende da outra, que depende de uma, então quase 70% direta e indiretamente desse ranking é ligado à atuação em pesquisa de uma universidade. O Mackenzie recentemente, aí, faz uns 2 anos, que entrou no ranking pelas ações de internacionalização, né, e aí, pela ação do corpo discente e docente, a ideia é a gente tentar aí mostrar o poder de pesquisa da universidade, que dá uma visibilidade também na parte de educação. E isso é bom para todos, né? Para alunos, alunas, professores, professores e para a universidade em si, né? E métricas. Existem muitas métricas. As principais, acho que todo mundo já ouviu falar, né? O índice H, que serve tanto para pesquisadores quanto para periódicos, para revistas, journals, que tenta medir qual é o impacto das publicações, né, da ação de pesquisa daquela pessoa, daquele periódico. Que é uma conta muito simples. Se você tem 10, pelo menos, por exemplo, 10 artigos com 10 citações cada, seu índice H é 10. Se você tem 20 artigos com 20 citações cada, o índice H é 20. Eu posso ter 50 artigos, mas eu tenho que ter 20 artigos com 20 citações para ter essa métrica. Tá? E não é é uma métrica mais geral, não é para identificar comparações, são complicadas a área, mas é uma métrica muito utilizada. Especificamente para fator de impacto, né, para periódicos tem um fator de impacto, que é o Journal Impact Factor, que é mantido pela Clarivate, né? Ele é publicado anualmente pelo Journal Citation Reports, tem uma tabelona mostrando isso, e tem o Site Score da Elsevier, que é o alternativo. O fator de impacto dá uma ideia do impacto e do prestígio de uma certa revista. A ideia é tentar medir uma questão de confiança, não necessariamente da qualidade da revista, porque aquilo mede o quantos os artigos publicados naquela revista foram citados. Então, dá uma segurança saber
né? E um potencial de visibilidade para o nosso resultado de pesquisa se sai em um periódico com um fator de impacto alto. Também não é uma métrica absoluta, dependendo da área, esses valores aí ficam, às vezes, relativamente baixos, mas depende da área de atuação. Algumas áreas têm muito mais gente trabalhando naquela área, então tem muito mais artigos, são muito mais citações, e outras áreas são mais nicho, então isso acaba aparecendo no fator de impacto de periódicos. Mas o fato de ter esse acompanhamento já dá uma segurança para nós como pesquisadores. E no Brasil tem o Qualis, que é da CAPES, é mantido pela CAPES, não vale mais em lugar nenhum do mundo, né? É uma forma de avaliar programas de pós-graduação, as universidades em si, né? E a gente sempre, né, o pessoal da pós-graduação está acostumado, pessoal de mestrado, doutorado, já tem que começar a ficar atento a isso, né? Mas tem que tomar certos cuidados, que não necessariamente há uma relação direta entre o Qualis alto e um fator de impacto alto. Eu vou comentar alguns exemplos depois. Bom, como eu verifico? Eu preciso publicar, fiz meu trabalho, vou publicar. Tem lá, às vezes, dezenas de periódicos que eu posso submeter e para qual eu vou mandar. Eu não, né, tô começando na área, não sei muito bem como fazer, o que eu faço? Um dos caminhos é olhar no Cimago, tá? O Journal Country Rank, tá aí o link, né? Ou vai no Google, é fácil de achar. E coloca ali o título do periódico, ou o ISSN, né? Que é o registro da revista, e vai aparecer todo o histórico, né, de fator de impacto, se está registrado, tá, há quanto tempo está, se está no quartil de mais citados ou no quartil de menos citados, vai ter ali um histórico para dar uma segurança, né, do nível de, confiabilidade daquele periódico. Então, é simples assim, checa ali, né, e vê se o periódico está registrado. Outra forma, eu comento mais para o fim, mas só para dar uma ideia, é que uma forma mais prática é conversar com quem é da área. Colegas que já estão mais atuantes na área de pesquisa, eles já têm uma experiência em torno de quais periódicos são mais apropriados, são mais confiáveis, têm maior visibilidade e prestígio para publicação. Tá? Aqui só para mencionar, então, o Journal Citation Reports da Clarivate e tem o Site Score da Elsevier. Isso também é questão, coloquei os links aqui, mas os links são longos, então dá para achar aí também pelo Google sem maiores problemas, tá? Mas o Simago geralmente resolve o problema. Ah, bom, aí recentemente tem outra questão também que precisa se preocupar. Antigamente, como funcionava? Você vai submeter o seu artigo, pode ou não ter, né, dependendo do periódico, ter que pagar uma taxa de, de processamento do artigo, e as revistas funcionavam por assinatura. As universidades ou institutos de pesquisa pagam assinatura para a editora, e aí, na sua universidade, você podia ter acesso ou não a certos artigos. Começando aí de uns anos atrás, isso foi mais ou menos liderado na União Europeia, eles criaram o tal do Plano S, que a ideia é que resultados de pesquisa que são financiados por recursos públicos devem ter acesso livre para todos, o Open Access. Não tem mais, a ideia é evitar a assinatura. Então, você vai lá tentar achar o artigo para ler, clica, tem que pagar. Pô, não, então a ideia é ter esse modo aberto. E aí começou a aparecer os modelos, né? Aí, o Gold Open Access é um modelo onde os autores pagam os APCs, o Article Processing Charges, e aí o artigo fica livre para leitura de todos. Né? Muitos periódicos hoje estão funcionando nesse formato, talvez a maioria, pelo menos dos de maior status. O modelo Green Open Access é gratuito para todos. Né? A saída, a leitura é sempre gratuita nesses modelos. Então, mas ele funciona em paralelo com a publicação no modelo Gold, por exemplo. Você submete, publica no artigo, num periódico com Gold Open Access, e se a política do periódico permitir, você pode colocar uma versão pré-print, ou às vezes, como estão chamando agora, o post-print, no, no Archive, por exemplo, ou outro tipo de repositório livre, ou até institucional. Muitas universidades estão criando seu próprio repositório para esse tipo de ação.
E aí fica livre para leitura de todos, sem depender de uma assinatura. E ainda tem o modelo Diamond, que é sem cobrança nenhuma de APCs para os autores e, claro, sem cobrança para a leitura. É livre e gratuito para os dois lados. Existe esse modelo, está começando a aparecer mais, e isso volta ali no Plano S, que a União Europeia está, vamos dizer assim, não gostou do impacto inicial da implementação do Plano S, é que as editoras começaram já que eles não podem cobrar a assinatura das revistas, aumentaram a taxa de APCs. E aí a União Europeia não gostou muito dessa ideia, então eles estão tentando redesenhar esse cenário, vamos dizer assim. Então, a torcer para que essa oferta de Diamond Open Access seja maior. E uma coisa para ficar aí atento, principalmente, né, os colegas docentes que estão começando projetos de pesquisa, conseguem financiamento externo, já de novo, o pessoal do mestrado, doutorado também já começar a ficar atento a isso, é que essa prática do Open Access está começando a ser cobrada obrigatoriamente por agências de fomento. Então, você conseguiu um projeto de pesquisa, conseguiu o financiamento, conseguiu a verba, faz o projeto, faz o artigo, vai publicar, precisa ser num periódico Open Access. Muitas vezes o Green Access resolve. Então, coloca no repositório, está resolvido o problema. Aí tem que ficar atento nessa questão também. Bom, com essa mudança toda, começam a aparecer as dificuldades. A pressão por publicações existe, né, para diversos níveis, e as taxas de APCs aumentaram, então começaram, lógico, a aparecer os chamados as publicações predatórias. Tá aqui, está sendo discutido aí na mídia especializada, aí um artigo da Nature, tem na Science, até no Guardian, no Reino Unido também tem aparecido discussões, e outras muitas, que é a questão dessa proliferação desse tipo de publicação, onde as taxas às vezes são mais cômodas, mas, né, menores do que dos periódicos tradicionais. O tempo de publicação ali, o tempo de processamento é muito rápido, ou seja, não ter o tempo efetivo para a revisão por pares. Quer dizer, é um modelo de negócios que não é com as melhores intenções do ponto de vista acadêmico e científico. E a dificuldade é como navegar isso, né? Então, como identificar esses periódicos e não desperdiçar o seu trabalho de pesquisa publicando num periódico que pode perder o valor, às vezes até perder né, o seu trabalho acaba indo para o lixo junto com um periódico desse. Outro problema aí também que tem aparecido é o ChatGPT e afins, né? Então, tem muita gente aí para poder cumprir a taxa de publicações que são, às vezes, né, cobradas. Mandam o ChatGPT escrever um artigo e submete. E tem esses periódicos predatórios vão aceitar, porque ninguém vai checar o artigo. Tá aí, né, dois exemplos que estão na tela né, a frase típica do ChatGPT entrou na introdução ali direto, ninguém percebeu, né? Depois, claro, se é uma revista séria, opa, pera, passou, acontece, erros acontecem, então vai lá e retira o artigo, né? Mas fica chato. E a figura ali embaixo também, essas figuras, essas imagens geradas por inteligência artificial que inventa informação, inventam dados, às vezes passam aí nas revistas, também é uma prática que não é legal, né, do ponto de vista científico, acadêmico, mas esses periódicos predatórios aceitam qualquer coisa, né? E aí, o que acontece? Quando o e-mail institucional começa a aparecer, está no site da universidade, você começa a publicar os artigos, aparece em diversos lugares, você começa a receber os e-mails oferecendo oportunidades para publicação. Isso aqui foram dois casos que eu recebi recentemente, né? E é uma questão de experiência. Se eu não tenho experiência, eu vou ficar muito animado. Falei, puxa, estão me convidando para publicar num periódico. Tipicamente, isso não quer dizer nada, né? Vamos chamar, é golpe. Pronto, né? Mas eu não sei, eu estou aprendendo como funciona. Como que eu vou saber identificar?
né? Ele põe lá, olha, esse periódico, é com peer review, né? Revisão por pares, é internacional, tem online, tá? É indexado por várias métricas, tem uma sopa de letrinhas aqui, que se eu não tenho experiência, eu não sei identificar, né? Tem SSN, tá lá. Bom, então deve ser sério, né? Vai no Cimag e checa. Peguei aqui o SSN, joguei lá no Cimag, não saiu nada. Não tá nem registrado em lugar nenhum, né? Tá aqui um outro caso também. Aqui já pelo nome, olha só, que impressionante isso. Até por achar meu nome. MDPI, pera, essa é uma editora conhecida. Ah, então deve ser séria. Bom, eu poderia pegar o SSN e jogar no cenário também, mas eu achei mais legal tentar uma brincadeira diferente. Lá no final do e-mail, e-mail enorme, tem lá o endereço do editor, da editora que supostamente me enviou isso. Aí fui no Google Maps, coloquei lá. Vamos lá ver o que tem lá. Tem um pet shop, tem personal trainer, tem agência de eventos, arquitetos. Cadê o escritório da editora? Não tem. Então tá aí mais um sinal que alguma coisa não está muito certa, né? Então é legal fazer essa lição de casa. Tomar esses cuidados para evitar cair num, numa roubada aí de submeter seu artigo, pagar a taxa e que ninguém vai ler, não vai ter, não vai contar nada porque não é uma revista séria, tá? Alguns outros cuidados também. Às vezes, você vai lá, põe no Simago, vai pesquisa, aqui um exemplo que apareceu no nosso radar, né? Pelos nomes não dá para identificar nada, ó, International Journal of Business Administration. Parece sério, parece regular, né? Aí vai lá, pega o SSN, vai checar no Scopus, Simago. Bom, a revista existe. Tem Qualis, A2, né? Para o pessoal que não tá entrando na área, A1 é o nível maior, depois A2, A3, A4, e depois B1, B3, né? Então, tá lá no topo da lista do Qualis. Aí tem o fator de impacto, 0,3 aproximadamente, set score 1,9. Só que olhando com cuidado, ele está registrado até 2020. De lá para cá, esse acompanhamento foi descontinuado, né? Está até aqui entrando no Scopus, está lá, coverage discontinued in Scopus. Alguma coisa no jeito de atuar da revista que apareceu um aviso e falou, não, pera isso aí, gente, você não está muito sério, não. Para de acompanhar. Não vamos dar os números, né, as métricas é, sérias para uma revista desse tipo. Um outro caso, está aqui uma outra revista que também apareceu no nosso radar, que, enfim, uma revista que está lá historicamente era de estudos religiosos e teologia, tem aqui o número de publicações, né, baixo aí ao longo dos anos, aí parou em 2022, não teve nada, em 23, 900 e tantos artigos publicados. 2024, estamos no meio do ano, 400 e tantos. Alguma coisa muito estranha aconteceu aí. Entrando no site da revista, ela está toda em português. E aí tem até a chamada para publicações. Ó, submissão é dia 3 de agosto, infelizmente já passou esse prazo, né? Resultado da submissão até dia 10, uma semana. É impossível ter resultado da análise do artigo em uma semana, falando por experiência. Né? E publicação até dia 20. Quer dizer, em menos de um mês, vou ter submissão e publicação. Isso é estranho. Então, se esses tempos foram muito rápidos, tem coisa errada. O que que aconteceu no caso desse? Provavelmente a revista existia, foi descontinuada, alguém comprou o nome da revista e aplicou ações aí predatórias para gerar, bom, como modelo de negócio, vamos dizer assim. Taxas de publicação. Essa eu vou passar bem rápido aqui, que eu não quero estourar muito tempo, para deixar a professora Mariana falar também. Isso é mais para os professores e professoras. Vocês estão cientes aí da instrução normativa 58, tá? Onde estão sendo oferecidas aí a oportunidade para a Universidade Mackenzie pagar as taxas de publicação e a participação de eventos. Só vou mencionar aqui, para quem não está a par, então, que a elegibilidade disso é para professores regime PPP e PPI, tem que ter título de doutor, tem que estar num grupo de pesquisa credenciado ou ter um projeto de pesquisa registrado na CFP. O que é bom de qualquer forma, porque a hora que aparece uma chamada de
agências de fomento já tem um projeto pronto para submeter. Então, esse é sempre legal. Participação em evento nacional ou estrangeiro, no edital tem todos os critérios. Tá? A ideia é que você é por reembolso e o reembolso sai a cada final de semestre. Tá? Tem que submeter lá a carta de aceitação do artigo, que, né, esse artigo foi avaliado, ou o seu trabalho foi avaliado e aceito para ser apresentado, geralmente hoje em dia é um e-mail, né? E aí tem as taxas de viagem e tal. Tem um limite, tá? Tem um topo ali, tem um teto, olhem lá no edital. Taxa de publicação, aí ou é pagamento por reembolso, conforme a necessidade. Então, vai submeter, submeteu, teve o artigo aceito, tá aí a carta de aprovação. Nossa, o artigo foi aprovado para publicação. Aí entra lá nos formulários, põe as informações todas para pedir para a universidade fazer o pagamento das taxas. Se participar do evento, você se compromete a ter uma publicação em até 2 anos. Publicação num periódico Qualis alto ou com fator de impacto. De novo, as regras estão lá. Então, toda na página da COI, eu pus o link aqui, mas se for lá na página da COI, International Affairs, aí no lado, em português, no lado esquerdo, institucional, regulamentos, tá lá. Rapidamente, para a gente ir para o final, só para mencionar a questão dos repositórios internacionais. Para a área de exatas, aí tá as áreas, tem o Archive, para quem não conhece, lá é uma boa fonte, tanto para leitura quanto para submissão e divulgação dos artigos. É a questão do fator de impacto, tem um peso diferente na questão da visibilidade. Hoje é muito mais um trabalho nosso de divulgar o trabalho que faz do que depender de um periódico fazer isso. Então, tem aí acesso dos pré-prints de diversas áreas, né, para ler gratuitamente. Não depende de assinatura em muitos casos. Também está, isso aí começou o Archive, tem mais de 30 anos, também aí a parte de bio, de parte de medicina, tem as áreas de atuação, também tem esses modelos aí já um pouquinho mais recente, parte de psicologia também, tá? Então fiquem atentos a isso, é legal mandar seus artigos, tá, para esses repositórios. Foi aceito para publicação? Joia, coloca aí também. E para fechar, é, a gente já tem que cuidar do Lattes, tem que cuidar de outros tantos registros aí online, tem mais alguns. Isso impacta o nosso próprio índice H. Quando você publica um artigo num periódico indexado, a Scopus, que é da Elsevier, vai lá e cria automaticamente um perfil do seu nome. Entra lá, faz uma conta e toma conta do perfil. A mesma coisa para o Web of Science. Né? Pessoal que tem que manter o Lattes já precisa disso para colocar lá o número de citações, então mantém isso atualizado. Tá? Mas por que isso impacta o fator H, por exemplo, o índice H? Se você não toma conta disso, cada vez que sai um artigo, se o nome que aparece no artigo não bate muito bem, isso para os nós latinos-americanos é muito comum, cheio de sobrenome, ele pode criar perfis duplicados ou triplicados. E aí isso pode, né, na soma total, pode impactar o seu índice H. Então, mantém isso, né? É só criar conta lá, manter tudo bonitinho. E para facilitar a vida, dá para linkar, por isso que eu marquei com verdinho, dá para linkar com sua conta do Orcid, tanto o Scopus, tanto o Web of Science, e aí você tem que manter um deles atualizado, que já atualiza todos por cascata. Tá? É trabalhoso no começo, fazer a primeira limpa, a primeira leva, verifica se estão todos os seus artigos estão lá, se está faltando algum ou não. Tem como, em cada um desses, tem como procurar por nomes parecidos para ver se tem duplicação. Tá? E aí, uma vez que está certinho, é legal. E também é bom para a gente poder divulgar nosso perfil. Aí você passa o Orcid para tudo quanto é lado, já tem a sua lista de artigos, e aí é bem legal. Fechando, um resumo, o que eu gostaria que vocês levassem para casa, né, como dizem. Na hora de publicar, verifica o status do periódico, pelo Simago. Se tem fator de impacto, se ainda está ativo, se não tem nada estranho no meio do caminho. Visita a página do periódico. Não comentei isso antes, deixei aqui, para ver qual que é a taxa de aceitação, qual que é o editorial board, se são pessoas que você conhece da área ou não, as escalas de tempo entre submissão, aceitação, né, aceitação e a aprovação e a publicação, qual é o fator de impacto e tudo mais. Conversem com os colegas da área, da sua área de pesquisa,
que eles já têm uma experiência, pô, esse periódico é legal, esse demora muito, não é tão, não tem um fator de impacto tão alto, mas o custo é menor, né? Verifique a política de open access do periódico. Se é Gold, se é Green, se é Diamond, se permite colocar o repositório, seu artigo pré-print no archive e nos outros. É sempre uma boa. Questão do custeio das APCs, você pode usar verba de projeto de pesquisa e ou fazer a submissão lá no Forms para a universidade. E uma outra técnica que eu não comentei antes, pede desconto ou abono para o periódico. Fala, sou do Brasil, não tenho projeto de pesquisa, a verba é curto, né, o câmbio é difícil, você não pode dar um desconto? Pode pedir, sem mal nenhum. E mantenha os seus perfis online atualizados, Scopus, Web of Science, Orcid, além do Lattes. Dá trabalho, mas é necessário. Deixo aí meu e-mail na tela, o e-mail da COI, para qualquer dúvida, qualquer questão, podem me procurar, procura a COI que me acha, não tem problema nenhum. E com isso, eu encerro e agradeço a atenção de todos. Aí eu vou passar. Gente, acho que tem um negócio de perguntas aqui, podem deixar perguntas, a gente conversa no fim das perguntas. Vou passar para a professora Mariana compartilhar a experiência dela. Vê se você consegue compartilhar a tela, Mariana, por favor. Não sei se você precisa. Paulo, eu não vou compartilhar a tela, Beleza. Então tá? vamos lá. Mas de todo modo está autorizado. Talvez eu não fiz uma apresentação de PowerPoint como Não, você. tô... Talvez eu mostre um site aqui para vocês, Tá. para Se terem uma ideia. precisar, fica à vontade, não tem problema Tá nenhum. bom. Bom dia a todos. Primeiro, antes de falar um pouquinho do meu projeto, que foi o convite da COI para estar aqui hoje, eu queria só fazer um comentário em cima da fala do professor Paulo. Paulo, além de ter um nome grande, né, de ter publicações internacionais, eu casei no meio da minha vida acadêmica. Então, eu tenho publicações com o nome materno, da minha família materna, publicações com o nome da minha família paterna, que é um nome composto. Então, em determinados momentos colocam composto, em alguns momentos tiram separam esses nomes, e o nome do meu marido, né? Então, além de ter um nome gigante, eu ainda tenho que administrar, e essa história do nome é muito séria, porque até hoje, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu agora, esse ano, fiz uma publicação num livro internacional, como era uma publicação de um convênio Chile-Peru, eles pegaram o nome da família da minha mãe. E eu não tenho nada, absolutamente nada publicado com o nome da família da minha mãe. Então, fiquem muito atentos a isso, porque a gente tem realmente essa dificuldade, e como essas plataformas utilizam todas inteligência artificial, às vezes uma alteração eles não conseguem identificar um homônimo, e essa discussão do homônimo é muito séria, né? Por mais que os meus sobrenomes sejam diferentes, bem diferentes, então é difícil ter ainda um homônimo volta e O meia. completo é Eu tenho um difícil, problema mas, comigo né? mesmo, assim, É. tipo, eles apresentam para mim assim, olha, eu já recebi mensagem assim, olha, eu identifiquei aqui um artigo da professora Mariana Barbosa, que sou eu, Mariana Barbosa Baeta Neves Né? Matsushita, né? Até respiro para falar o meu nome completo. Então, fiquem atentos a isso. Posso Mas, bom, aproveitar, acompanhar, desculpa, porque é excelente ponto e até acho que para quem está começando na carreira não precisa necessariamente seguir o nome do RG na hora de publicação, né? Tem colegas aí que não gostam do primeiro nome, usam o segundo nome, então abrevia o primeiro. Casou, vou continuar a manter. Uma colega minha fez isso, nunca, né, mudou o nome quando casou, na certidão, tudo, mas na hora de publicar, manteve o mesmo, uma né? dica que eu faço, eu cadastrei todos os meus nomes e as variações possíveis, Isso. entendeu? Para dar uma ajuda nessa captura aí dos artigos. E você É, pode fazer essa classificação, inclusive nas suas siglas. Então, isso. em algumas plataformas eu sou MB, porque de fato o nome que eu utilizo é Mariana Baeta, em algumas plataformas eu sou MBBN, em outras plataformas eu sou MBBNM. Então, classifique todos, porque aí você se encontra, né? E é uma E eu, estratégia, né? e eu tento sempre que posso frisar, olha, o meu nome acadêmico é Mariana, é quase nome Isso. artístico, né? Assim, É faz isso, parte do isso meu faz show. Eu sou parte, é Mariana isso mesmo. Baeta, mas de vez em quando Mas ele. aparecem os outros, né? Até a dica fica para o pessoal que tem o sobrenome comum, né?
Silva, o Santos, na hora de publicar, às vezes até é bom ter um segundo nome, faz com tracinho, junta, apesar das dificuldades, porque ajuda também a divulgar o nome, para o pessoal lembrar, né? Baeta é legal de lembrar, né, Mariana? Sim. Às vezes, né, Barbosa já começa a aparecer com outros. Aí, qual Barbosa? E você Ah, sabe, não. Paulo, que é engraçado, porque a minha área é direito e é direito tributário. E existe uma Mariana Baeta também tributarista. A minha sorte é que ela não tem vida acadêmica, ela é profissional. Eu sou uma acadêmica e também uma profissional. Então, na advocacia ainda confundem mais ainda. E o pior, ela é parente. Então, pelo menos, às vezes que eu já recebi coisas que eram dela e ela recebeu coisas minhas, ela mandou. Ela falou: Ó, isso aqui eu acho que é seu. Eu falei: Véi, isso aqui é seu. E a gente vai conversando. Isso foi uma sorte que eu dei, dela ser parente. E se É, não fosse? eu te entendo de ter um Paulo Simões, astrônomo português. O bom é que a área é tão diferente que dá menos confusão, né? Mas eu te entendo. Bom, vamos lá, Vamos pessoal. lá. O convite da COI, então, é para que eu falasse sobre um projeto de pesquisa financiado pela União Europeia que eu tive, que eu tenho, né, o prazer de compor enquanto referente brasileira, e eu trouxe isso para dentro do Mackenzie. Qual é o projeto, né? Nós temos esse projeto financiado pela União Europeia, que é um projeto, embora seja da área de direito, o programa que dá esse financiamento ele é aberto às mais variadas áreas. Então, o nosso projeto é um projeto do programa Erasmus Plus Capacity Building. O Erasmus Plus é um projeto, é um programa de financiamento da União Europeia para pesquisa científica. Dentro do Erasmus Plus, do programa, nós temos modalidades distintas. A modalidade do meu projeto é o Capacity Building, que é o quê? Professores europeus formando professores e pesquisadores, no nosso caso, que é o nosso recorte territorial, foi América Latina. Então, o que é importante, assim, para vocês terem uma ideia de como o Mackenzie valoriza esse tipo de projeto aprovado e como eu posso colher frutos desse projeto. Primeiro ponto, né? Quando a gente fala de um projeto de pesquisa financiado pela União Europeia, você já tem um marco muito interessante, que é um financiamento por instituição pública. Então, o governo, União Europeia, o Bloco União Europeia, em verba de pesquisa, vai financiar a sua pesquisa. No nosso caso, é um Erasmus Plus Capacity Building da área do direito, onde nós tratamos sobre direito constitucional, que o tema é democracia e populismo. É a primeira vez que o Brasil faz parte, né? Esse ano, o Brasil passou a ser elegível para entrar nos projetos do Capacity Building. Antes, o Brasil não era elegível. Então, esse era um ponto importante. A gente sempre fazia, eu não, mas pessoas vinculadas a esse projeto faziam enquanto auditores externos, convidados externos, mas não efetivamente participando. Esse ano a gente conseguiu, então, o Brasil conseguiu ser elegível para submeter para participar, não, a submissão não pode ser feita pela gente, eu já vou contar esse detalhe, para participar, então, dessa rede internacional de pesquisa. Por que eu falei esses detalhes para vocês entenderem a diferença do programa, do projeto, qual é o objetivo do projeto e a forma de financiamento? Porque a União Europeia financia os mais variados projetos, das mais variadas áreas e das mais variadas formas. Existem projetos Erasmus para mobilidade estudantil. Existe projeto Erasmus para mobilidade de professores. Existe projeto Erasmus para inovação tecnológica. Existem as mais variadas. Então, você precisa ficar sempre muito atento. E a grande dificuldade que eu vejo que as pessoas têm é na questão da informação. Eu, particularmente, acredito que informação é poder. Então, uma vez que você passa a ser o detentor do comecinho ali daquela, eu falo que é um rastro, né? A gente tem um fio de pólvora. Se você viu onde começou o rastro daquele fio de pólvora, segue, porque ali você vai achar alguma coisa boa para pesquisa. No nosso caso em específico, é tão legal. Por quê? Porque é um valor significativo. Então, o nosso projeto, né, Erasmus Plus Capacity Building, que o Mackenzie faz parte, do consórcio de universidades, que eu também já vou falar sobre isso, do consórcio de universidades participantes, o projeto inteiro recebeu 660 mil euros de financiamento por 3 anos de pesquisa. Então, o nosso projeto está válido por 2024, 2025 e 2026. Durante 3 anos, eu tenho a minha pesquisa financiada
pela União Europeia, de forma, inclusive, com divulgação internacional. Então, eu marco todos os pontinhos ali do meu programa, do meu PPGD lá de Direito Político e Econômico, com um único projeto de pesquisa. Bom, e como foi que a gente conseguiu esse projeto? Para o Mackenzie, para vocês terem uma ideia, esse valor que eu falei de financiamento não é inteiro para o Mackenzie, ele é dividido num consórcio. O nosso projeto, ele é liderado pela Universidade de Castilha de La Mancha, que é uma universidade espanhola, renomada, e compõe o nosso projeto 12 instituições de ensino latino-americanas e europeias. Então, nós temos na Espanha, né, Castilha de La Mancha e Cádiz. Na Itália, Bolonha e Universidade de Siena. Na França, Sciences Po. Na América Latina, nós temos no Brasil Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie e Unialfa no estado de Goiás, Goiânia. Temos Chile, Autônoma do Chile e a Universidade da Fronteira, que é no extremo sul do Chile. Peru, nós temos Universidade Católica do Peru e a Universidade de Trujillo, que é uma universidade pública do norte do Peru. Colômbia, nós temos a Universidade Livre e a Uni Rosário, que é uma universidade extremamente renomada na Colômbia, que formou, acho que os últimos 15 presidentes da República da Colômbia passaram pela Universidade Uni Rosário. Então, é de fato uma universidade de ponta. Mariana, tá, você está me contando que você vai dizer aí o site, e aí eu já vou colocar aqui, ó, no chat para vocês, o chat onde tem o regulamento geral do programa Erasmus, né? Que tipo de pesquisa e quais são os requisitos para você buscar um projeto. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante, que eu também não tinha ideia antes de participar desse projeto. Nós, da América Latina, não podemos ser líder, não podemos fazer a submissão do projeto para financiamento na União Europeia. Por quê? Porque o objetivo deles é financiar a gente, mas financiar a própria União Europeia, as próprias universidades. Então, primeiro ponto, né? Se alinhem com universidades europeias. Eles têm muito mais prática de pesquisa em rede e eles conhecem muito melhor os trâmites e essa tramitação toda desse tipo de financiamento. Olha, eu particularmente vou dizer para vocês que é mais fácil conseguir um financiamento da União Europeia do que em algumas agências de fomento aqui no Brasil. Inclusive, a prestação de contas é muito mais simples. Por quê? Porque a União Europeia parte do princípio da boa-fé do pesquisador e do líder de pesquisa. Então, enquanto as agências de fomento pedem um monte de informação para prestação de contas, a União Europeia ela quer que eu preencha um formulário dizendo qual é o meu nome, em qual evento eu fui do nosso cronograma do projeto, quantas diárias eu gastei, que eu junte se eu fui de avião, trem, ônibus, que eu demonstre que eu cheguei na Europa naquele período. Pode ser antes, pode ser depois, mas eu preciso demonstrar que eu entrei em território da União Europeia. E é diária. Então, assim, eu recebo a passagem de avião e eu recebo a diária nos valores próprios, né, para que eu possa me manter nesse período de pesquisa. Mas antes da gente falar isso, coisas que eu gostaria de contar para vocês, né? Eu falei aqui do nosso consórcio de pesquisa. E, Mariana, como que você entrou num projeto com tantas universidades tão distintas? Então, tem lá a Presbiteriana, tem a Universidade Católica, tem a Universidade Livre da Colômbia, tem a Sciences Po, que tem um discurso diferente. Como que você conseguiu isso? E aí, gente, eu acho que é a cereja do bolo do pesquisador que quer focar em pesquisa internacional. Não existe, e eu já tive ali trabalhando junto com o Paulo, eu já fui representante internacional da Faculdade de Direito, não existe relações internacionais se você não tiver relações interpessoais. A gente pode ter, e eu até brinco com o Pedro Buck, adoro ele, eu falo, a gente pode ter o melhor escritório internacional, mas se a gente não tiver a pessoa, uma persona, que vá, que fale, que converse, que puxe, que se exponha, que fala, olha, eu estou aqui disponível, vamos fazer, o que vocês têm interesse em fazer com a gente? Que busque temas afins, fica uma relação de escritório para escritório e efetividade a gente tem pouco em pesquisa internacional. Então, primeiro ponto de todos, relações internacionais, relações interpessoais. E, Mariana, como que você conseguiu? Como que eu consegui? Olha,
tem anos que eu batalho. Então, a cada evento que tinha um pesquisador internacional, eu me aproximava. Eu fazia uma pergunta, eu demonstrava interesse, e ali eu puxava um assunto. Eventualmente, eu conseguir dar uma abertura, trocar um e-mail, às vezes trocar um número de telefone, e fui fazendo isso ao longo dos anos. Quando eu tinha algum evento, por exemplo, o Mackenzie precisava organizar aqui um evento internacional. Conhece alguém que fala sobre esse tema? Conheço. Vamos chamar fulano? E uma coisa que foi muito legal com a pandemia é que a gente conseguiu estreitar. Embora a gente não tivesse verba para trazer todos os professores estrangeiros que, durante a minha vida acadêmica, eu encontrei, eu criava situações em que eu precisava de uma fala de um professor estrangeiro. Eu dizia, olha, vem aqui na minha disciplina, vamos falar sobre tal tema, e aproximava esse pesquisador. E aí eu fui fazendo um grupo. O referente da Unialfa, que é essa outra instituição que faz parte do nosso projeto, ele tinha participado em outros programas Erasmus+, lembra que eu falei que o Brasil não era elegível? Ele tinha participado como auditor externo. Então, ele já tinha um grupo de amigos, pesquisadores internacionais na área do direito, que se conheciam entre si dos eventos, então, Congresso Ibero-Americano, Congresso Mundial, todos esses eventos internacionais que eventualmente a gente submete projeto e a gente vai, às vezes vai até como ouvinte, ele já tinha ali mais ou menos mapeado um grupo de amigos. E eu fui na cola dele, né? Vamos lá, atrás desse grupo de amigos. E quando eles fizeram o primeiro projeto, olha, não tinha nada a ver com um tema vinculado a esse pesquisador. Eles fizeram um projeto sobre a defesa da natureza. E o Brasil não era nem elegível para participar. Mas aí, quando ele falou assim, olha, vocês estão montando um projeto, vai ser financiado pela União Europeia, não posso entrar nisso? Eles falaram, não, não pode, o Brasil não pode participar. Ele, gente, mas olha só, o Brasil tem a floresta amazônia, a gente precisa, de alguma forma, estudar o tema. Aí eles falaram, bom, você não é elegível, o Brasil não pode entrar agora, e a União Europeia mudou essas regras, então o Brasil está elegível aos projetos, mas venha como auditor externo. E então ele passou aí, tinha uma verba, né? A Universidade Líder tem uma verba para contratar a auditoria, para dizer, olha, o evento aconteceu, aconteceu. Essas pessoas estavam presentes no evento. O que está dizendo aqui no projeto, né, como entregável, ia fazer curso de formação, ia ter um número X de palestras. Isso aconteceu, era esse o papel do auditor externo. Ele foi e conseguiu participar, então, do primeiro projeto assim. O segundo projeto que eles fizeram, isso financiado por 3 anos. O segundo projeto desse mesmo grupo foi sobre o tema de movimentos migratórios. E aí ele foi de novo, porque aí ele era uma pessoa de fora, não vinculada a nenhuma das universidades participantes, auditor externo. Então, mais uma vez, ele estava lá acompanhando. E não era nada do tema de pesquisa dele, mas ele falou, na qualidade de auditor externo, eu posso ir verificar esses parâmetros, se estão funcionando ou não. Quando veio esse projeto quando saiu o edital e que o Brasil apareceu como elegível, a primeira coisa que fizeram foi ligar para ele e falar assim, bom, o Brasil agora é elegível, quer entrar com a gente? Falou, claro que eu quero, o assunto me interessa, eu estou tentando entrar nessa rede de pesquisa de forma formal. Vejam que informal, ele já vinha criando alguns vínculos. Veja que um professor ia chamando ele ia participando, ele ia como auditor externo, ali ele pedia para dar uma aula, para fazer uma fala, para entrar em sala de aula, ele foi criando esse grupo de contatos. Ótimo. E aí, o que ele fez? Bom, no Brasil precisam de 2 referentes. O que ele buscou? Uma pessoa que ele estava acostumado a trabalhar, que eu era pesquisadora, também buscando contatos na área internacional. Me vinculei a ele, falei, opa, eu topo. Ah, mas e aí? Como que a gente vai fazer? Você está em Goiânia, eu estou em São Paulo? Falei, não sei, vamos olhar o projeto. E aí, no nosso projeto, tem coisas interessantes, né? Para a gente receber esse financiamento, que são aproximadamente, para o Mackenzie, ficou em torno de 70 mil euros, nós temos alguns entregáveis. Então, em cada evento, eu preciso mandar 3 professores pesquisadores. Esse é um dos entregáveis. Eu preciso montar nos 3 anos um curso de curta duração a ser ofertado para a sociedade. O Mackenzie tem algumas formas de se fazer isso. Uma, inclusive, é muito interessante, que é vinculada à COI, que é o programa Exchange Hemispheres. O que a gente está projetando, então, para cumprir esse entregável do nosso projeto Erasmus? Trazer um professor estrangeiro junto comigo para a gente dar uma aula e montar um curso de verão ou de inverno, né? Depender da época do ano,
no projeto, no programa Exchange Hemispheres. Por quê? Porque aí a gente vai cumprir mais um integrável. O outro entregável do meu projeto, eu preciso adaptar uma disciplina do PPGD. O que que eu fiz com a minha disciplina? Opa, peraí. O meu tema é X, ele abarca a matéria do projeto, então eu vou adaptar utilizando as referências bibliográficas das obras produzidas dentro do projeto. Também vou trazer professores que fazem parte do projeto e que estão estudando o tema, para eventualmente, virtualmente, entrar na minha disciplina e dar uma aula. Então, por exemplo, a gente está estudando sobre democracia e o Brasil foi elegível por conta das eleições, aquela polarização das eleições, mas o que a gente está discutindo agora é democracia na Polônia, democracia no Estado de Israel, democracia com experiências estrangeiras, para que a gente depois faça uma análise de como isso vai ser feito no Brasil. Então, são esses os entregáveis, não é nada absurdo. Montar um curso de curta duração, enviar 3 professores pesquisadores para cada evento, né, para cada um das atividades, e adaptar uma disciplina do mestrado e doutorado. Essa é o que nós nos obrigamos perante a União Europeia. E aí, o efeito prático, né? O que que é o efeito prático desse projeto? Uma coisa que é muito interessante. É um consórcio. É um consórcio, eu falei para vocês os países elegíveis, né? Então, eu tenho França, Espanha, Itália, Colômbia, Chile e Brasil, e Peru, com pelo menos 2 universidades participantes. No primeiro evento, que foi agora em julho, que a gente fez uma escola de formação na Itália, que eu tive que ir para a Itália com mais 2 pesquisadores brasileiros, eu já me identifiquei com alguns desses pesquisadores e a gente já está fazendo alguns projetos de pesquisas paralelos ao programa. Eu tenho que cumprir com as determinações do programa, eu tenho que montar, às vezes, um painel, eu tenho que fazer alguma atividade. Uma das atividades, por exemplo, que a gente fez num painel do meu projeto, foi fazer um questionário com formadores de opinião no Brasil. Simples isso para um professor, para um pesquisador. Você distribui, identifica os partícipes e distribui o questionário. Mas em uma dessas respostas do meu Professora, questionário, sim, desculpe te interromper. Apenas informando que nós temos 4 minutos, tá? Pra gente poder encerrar, porque uma vez que para abrir a outra, fecha aqui, tá bom? tá Então, bom, só informando, também informando que eu tô colocando no chat o formulário de presença. tá Certo, bom. gente? Muito obrigado, pode continuar. Uma desses questionários voltou com um tema muito real no Brasil e que também tem aplicabilidade com a Itália. O que que eu fiz? Na hora que eu identifiquei essa informação, eu falei com os professores, os pesquisadores italianos. Vocês têm esse problema na Itália, não tem? Temos. Bom, então, eu escrevi esse esboço aqui, é uma minuta de um artigo. Vocês querem complementar com a experiência italiana? E o que que a gente está fazendo agora? Ontem, a gente submeteu a 2 revistas, 2 artigos produzidos com pesquisadores, comigo e com pesquisadores italianos, artigos sobre a temática. Então, veja que a gente cria uma rede paralela. A gente faz a rede de pesquisa internacional e a gente faz uma rede de pesquisa bilateral, com 2 universidades envolvidas, uma brasileira e uma no exterior. E o mais legal, essas 2 revistas que a gente submeteu o artigo numa revista no Brasil e numa revista na Itália. Por quê? Porque eles têm acesso, eles sabem como é a tramitação das revistas italianas e eu já estudei e sei como fazer a submissão nas revistas brasileiras. Então, é um jogo de ganha-ganha. O que a gente submete aqui, em parceria com um pesquisador internacional, com o nosso conhecimento, eles nos abrem portas também para fazer a publicação internacional. Então, o mais importante dessa rede de pesquisa, desse financiamento, é que você passa a criar conexões pessoais para que você possa também internacionalizar sua pesquisa até mesmo em outras áreas. Então, pessoal, a minha dica que eu dou para vocês: relações interpessoais. Corram atrás dos professores internacionais, estrangeiros, que estejam em eventos que vocês estejam participando, seja como ouvinte, como expositor. Criem laços, identifique pontos para você se aproximar. E aí sim a coisa vai acontecer. Maravilha, Mariana, muito obrigado. É, é, é realmente isso, é a relação pessoal que a gente vai construindo, né? Com colegas lá fora e às vezes demora
alguns meses, alguns anos, até chegar no ponto de ter a, a oportunidade para submeter um projeto. Mas enquanto isso, vai trabalhando junto e aumentando a rede. É bem isso. Tá? Uma dica legal, que eu não sei se aplica a todas as áreas, mas nos artigos, nos periódicos de direito, se você submete com um professor estrangeiro em outro idioma, que não a língua portuguesa, a tramitação de análise do seu artigo é muito mais rápida. Então, olha que dica legal. Tem que ter É, um pesquisador estrangeiro e um outro idioma, que você ajuda a consegue ter um visibilidade, fluxo melhor. ajuda bastante. Por isso essa construção da rede é importante. E antes que o Santiago chute a gente aqui, gente, eu pus no chat também perguntas sobre a palestra, podem mandar para o meu e-mail, eu pus lá o assunto, tá? Que aí, se for para a professora Mariana, eu repasso, a gente conversa, a gente dá um jeito, tá? Então é isso, eu queria agradecer a todos pela presença, vai estar gravado, então quem não conseguiu ver, vê no YouTube depois. Professora Mariana, mais uma vez, muito obrigado. Santiago, com você. Bem certo, gente. Bem, só para encerrar rapidamente, queria agradecer ao professor Paulo, professora Mariana, pela palestra iluminadora e agradecer a presença de todos, tá certo? Então, agora nós vamos iniciar a próxima palestra, tá? Então, vejo todos vocês lá. Muito obrigado, viu, gente? Bom dia. Tchau.